23 a.C., Roma. Um corpo flutua lentamente no rio Tibre. O rosto já não é mais reconhecível, mas o anel que brilha no dedo encharcado revela sua identidade. Era um senador, e não qualquer um. Era Lúcio Cornélio, um dos poucos que ousavam desafiar Augusto nos corredores do poder. A boca estava costurada, literalmente. Nenhuma moeda, nenhum bilhete, apenas silêncio. Roma inteira entendeu a mensagem. Ser contra Augusto era desaparecer. Mas seria ele o mandante? Ou a própria máquina do império começava a agir por conta própria? Comenta aí o que você acha dessa versão. A verdade é que Roma, agora sob Augusto, era ao mesmo tempo gloriosa e sombria. A república havia morrido, e ninguém ousava falar isso em voz alta. O povo amava seu novo líder. Afinal, ele trazia paz, trigo e espetáculos. Mas nos bastidores o jogo era outro. Augusto não chegou ao poder só com batalhas. Ele seduziu o Senado, eliminou rivais, manipulou a opinião pública. Tudo com calma, como se cada movimento fosse parte de um plano escrito anos antes. E talvez tenha sido. Na juventude, Otávio era franzino, quase frágil. Ninguém apostava que ele sobreviveria nem aos primeiros anos da Guerra Civil. Mas quando Júlio César foi assassinado, e o testamento revelou que Otávio seria seu herdeiro, o jogo virou. Em vez de fugir, ele foi até Roma, enfrentou os assassinos e declarou guerra. Soava como loucura. Mas em pouco tempo, ele reuniu um exército, fez alianças inesperadas e derrotou cada inimigo um por um. Primeiro os matadores de César, depois Marco Antônio e Cleópatra, e por fim, o próprio Senado. Mas diferente dos ditadores comuns, Augusto entendia algo essencial. Para dominar Roma, ele precisava fazer parecer que não dominava nada. Ele recusava coroas em público. Chamava-se apenas de princeps, o primeiro cidadão. Um gesto brilhante que dava a ele autoridade total, sem parecer um tirano. Fica até o final, porque a virada no reinado de Augusto é de cair o queixo. O povo o adorava. O Senado o temia. E seus espiões estavam em toda parte. Quando um senador desaparecia, ninguém perguntava por quê. Mas se você acha que isso era poder absoluto, espera só até ver o que Augusto fez com os símbolos da própria religião romana. O próximo passo dele foi se tornar mais que um homem. Foi se tornar um deus, mas tornar-se um deus. Isso não acontecia apenas com discursos e estátuas. Era preciso manipular o coração de Roma e Augusto sabia onde esse coração batia mais forte, nas tradições, nos rituais, nos deuses antigos. E foi aí que ele arquitetou um dos movimentos mais brilhantes e mais perigosos da história do Império. Em vez de rejeitar a religião romana, ele a reinventou. Renovou templos, restaurou cultos esquecidos e apareceu em público como o novo protetor da moral e dos costumes. Não por acaso, o povo começou a sussurrar que os deuses o haviam escolhido. Ou pior, que ele mesmo era um deles. Comenta aí, isso é genialidade ou manipulação? O culto a Augusto começou tímido. Um altar aqui, uma estátua ali. Mas logo, províncias inteiras estavam construindo templos em sua homenagem. Na Ásia Menor, cidadãos comuns deixavam oferendas ao divino Augusto. Em Alexandria, sacerdotes misturavam símbolos egípcios ao rosto do imperador. E em Roma ele sorria negando publicamente o culto, enquanto em privado controlava cada detalhe da encenação. Porque Augusto não precisava forçar ninguém a adorá-lo. Ele sabia que o povo amava a ordem, amava a paz e amava a ideia de um líder imortal que os protegesse da volta ao caos. Quer ver como isso moldou tudo? Segura esse detalhe. Para sustentar a Pax Romana, ele criou uma teia invisível de poder. Governadores provinciais eram escolhidos a dedo. Leis eram passadas sorrateiramente, sempre com o argumento de proteger os valores da família, da honra, da tradição. O adultério foi criminalizado, o luxo limitado por decreto. Mas tudo isso tinha um preço: liberdade. Roma estava mais segura do que nunca, mas menos livre do que jamais fora. E ainda assim ninguém reclamava, porque os inimigos de Augusto sumiam. Lembram de Lúcio Cornélio, o senador do Tibre? Ele não foi o único. Ao longo dos anos, dezenas desapareceram. Alguns acusados de traição, outros
de pensamentos perigosos demais. Nenhum julgamento, nenhuma defesa, apenas silêncio. Mas o povo aplaudia, porque Augusto dava pão, dava espetáculos e, acima de tudo, dava medo aos que ousavam desafiar a ordem. Comenta se você também vê esse padrão em outros impérios ao longo da história. Mas por trás da glória e do mármore, algo crescia no subsolo, pequeno, silencioso, quase invisível. Uma ideia estrangeira, trazida por mercadores e escravos do Oriente. Uma fé que recusava ídolos, negava o culto ao imperador e pregava que todos os homens eram iguais diante de um só Deus. Quando Augusto ouviu falar deles, pela primeira vez riu. Um carpinteiro pregando amor nos desertos da Judéia? Nada com que se preocupar, certo? Mas ele não fazia ideia do que estava por vir, nem de como aquela fé subterrânea acabaria abalando os pilares do seu império divinizado. Essa história, a do confronto entre o homem que queria ser Deus e o Deus que se fez homem, começa agora. Mas essa história não era apenas sobre deuses e impérios. Era sobre dois mundos que caminhavam para o choque inevitável. De um lado, Augusto, o homem que se fez mito, dono do maior império que o mundo já vira, erguido sobre ordem, tradição e adoração ao poder. Do outro, uma fé invisível, espalhada em sussurros, passada de boca em boca entre pescadores, escravos e mulheres esquecidas pelos salões de mármore. Uma fé que não precisava de templos dourados, porque carregava seu templo dentro de cada coração. E você sente isso, a tensão crescendo. Porque uma hora esses mundos iam colidir. Décadas se passaram. Augusto morreu como viveu, com controle absoluto. Foi enterrado com honras divinas, e seu nome ecoou pelos séculos como o fundador da Era Dourada. Mas a semente plantada na Judéia floresceu. Um homem chamado Jesus, crucificado por ordem de Pôncio Pilatos, governador de Roma na Palestina, deixou mais do que uma tumba vazia. Ele deixou seguidores, testemunhas, gente disposta a morrer, dizendo que ele havia vencido a morte. E Roma, que achava que podia apagar ideias com espadas, começou a perceber que essa ideia não queimava. Primeiro foram os rumores, pequenas reuniões secretas, símbolos gravados em paredes, o peixe, a cruz, um nome sussurrado com reverência, Cristo. Depois, os mártires, mulheres jogadas às feras no Coliseu, homens crucificados às margens das estradas, crianças acusadas de desafiar César por se recusarem a sacrificar aos deuses. E mesmo assim, eles não paravam. Você consegue imaginar isso? O império mais poderoso da história sendo desafiado não por armas, mas por fé. O que Augusto não viu, mas você está vendo agora, é que o verdadeiro poder não estava no Senado, nem nas legiões. Estava nas ideias que as pessoas decidiam carregar dentro de si. E Roma, apesar de toda a sua glória, não conseguiu vencer um povo que cantava enquanto morria. Um povo que acreditava que havia um outro reino, invisível, eterno, onde o último seria o primeiro. E foi isso que mudou tudo. 3 séculos depois, o que começou nas sombras invadiu o trono. O imperador Constantino, diante de uma guerra, teria tido uma visão, uma cruz no céu, e as palavras, com este sinal vencerás. No dia seguinte, ele venceu, e Roma se curvou diante daquele mesmo Cristo que um dia crucificou. Ironia, justiça divina? Comenta aí o que você acha. Mas talvez a maior lição dessa história não esteja no poder de um império, nem na queda dele. Está naquilo que sobrevive quando tudo o resto cai. Augusto queria ser lembrado como um deus, mas foi um carpinteiro crucificado quem mudou o mundo para sempre. Se essa história te tocou, compartilha, porque o mundo precisa ouvir de novo. Que ideias, quando nascem da verdade, são mais fortes que qualquer império. E se quiser mais histórias assim, já sabe, fica com a gente, porque ainda tem muita história para ser revelada.